Boa noite a todos, passando aqui nesta noite de sábado, dia 15 de março de 2025. Pastor Pedro para deixar mais uma palavra que dá continuidade ao assunto dos falsos profetas. Esta palavra vai ficar no livro de Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5 em diante, que diz assim para nós: Assim é Yeshua, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e a motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perecerá quando alguns bens se aproximam. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, que estende das suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas e não sofre de ansiedade durante o ano da seca e nem deixará de dar o seu fruto. O nosso Senhor Jesus, novamente o profeta contesta a vida de pecado e uma vida de fé. A imagem no deserto retornam o tema mais amplo do exílio, do primeiro Adão no Jardim do Éden, até o retorno do exílio, que será verdadeiramente alcançado sobre todos, quanto o último Adão for para o deserto e retornar triunfante sobre o monte, sobre a morte e o diabo. E desta forma ele redime as suas ovelhas que estão perdidas no deserto. E esses são aqueles que confiam no Senhor. Eles experimentam o sustento de um lugar regado. Na plenitude dos tempos do próprio Senhor Jesus, usaria a imagem da água para indicar a vida dada pelo Espírito de Deus a todos que crerem nele. Assim como ele disse para a mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, a partir do versículo 10. Jesus respondeu e disse: Se tu conheces o dom de Deus, a quem o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirás, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar a água, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não tenha sede e nunca venha a tirá-la. Então essa água jorrada da fonte da vida é para usufruir aqueles que têm os dons espirituais. Usufruir desta água viva é necessário que a pessoa a beba. Beber não é um ato único, momentâneo, mas sim um beber progressivo ou repetido. A palavra beba, derivado
de pino. Está no presente, no imperativo, e representa uma água progressiva ou repetida. Para beber da água da vida é necessário estar junto à fonte da água viva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a ser Senhor e Salvador da sua vida e te batiza com o Espírito Santo, a qual terás uma novidade de vida, a qual o Espírito Santo é que vai nos dirigir, nos fortalecendo contra o pecado. E o Senhor Jesus continua a dizer aqui no capítulo 7, assim, de João 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse-lhe do Espírito que haviam de receber os que nele criam. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado para eles, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas quando o Senhor Jesus subiu aos céus, ele rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo para ajudar a todos aqueles que o receber e reconheceram como Senhor e Salvador da sua vida. Pois é o Espírito Santo que nos convence de nossos erros, de nossos pecados e de nossas injustiças. Agora vem aqui para combater os falsos profetas. Qual é o tema deste vídeo de hoje? O ladrão não vem senão a roubar, matar, a destruir, pois eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Mas eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que são os falsos profetas, não é o diabo, que não é pastor e de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as suas ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Agora, o mercenário foge, porque ele é mercenário. Mercenário é ladrão e não tem cuidado das suas ovelhas. Então, esses falsos profetas, eles querem enriquecer seus bens materiais, os patrimônios, contas bancárias bem gordas, prometem milagres e fazem milagres, porque Deus permite. Porque lá no meio deles também tem muita gente que não conhece a verdade, estão enganados. Mas o Espírito convence elas a sair de lá, para a honra e a glória de Deus. E Deus dá tempo para eles também, que se eles se arrepender, Deus os salva. Mas o Senhor Jesus diz aqui, que ele morreu por suas ovelhas. E isso é de modo ímpar. Ressalta a Cristo como pastor. E a morte de Jesus na cruz, ele salva as suas ovelhas. E Cristo aqui é chamado de o bom pastor. E também chamado de o grande pastor lá em Hebreus, e em 1 Pedro como o sumo pastor, ou sumo sacerdote principal. Então, o ministro do Evangelho que ocupa esta posição apenas por meio da vida ou de obter recursos humanos, honrarias, e ele é mercenário. Então, está se referindo aos falsos profetas, lá nos versículos 12 e 13. Então, e o verdadeiro pastor cuida das suas ovelhas, pois os falsos pastores pensam em primeiro lugar em si mesmo e na sua posição diante dos homens. Amém? Então, fiquem alertas, atentos e vigilantes. Leiam a palavra de Deus, que é a Bíblia, pois ela é a fonte de vida, é fonte de regra, de fé de todos nós. Então ela cura, ela liberta, ela restaura e ela salva. Ela é o Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir. Ó Deus, no nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, não só pela minha vida, Senhor, mas pela vida de todos, de todas as pessoas do nosso Brasil, das nações e do mundo. Livra-nos, ó Deus,